Está começando mais um Diálogos. Eu sou o Gustavo Calvano e hoje nós estou na presença do jornalista Serginho Amizade. Tudo bem, Serginho? Bom, Gustavo, prazer estar com você, prazer estar aqui no Diálogos e recebendo o Daniel Silva, né? Pois é, hoje estamos com a figura do esporte, Daniel Silva, comunicador, radialista, e está com um projeto super bacana no Só Resenha. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, Serginho. Honra estar com vocês aqui. E vamos para a resenha. Bora. Daniel, eu queria saber como é que começou essa sua história no esporte, quando que você sentiu que queria viver do esporte? Olha, rapaz, é uma história tão longa. Eu sempre fui um amante do futebol, né? Desde pequeno, aquela criança que estava na rua jogando bola, e na adolescência entrei para o pugilismo e depois me formei em língua portuguesa, né? Sou licenciado em língua portuguesa. Da sala de aula fui para a publicidade, aí veio a pandemia. Na pandemia, eu comecei a fazer umas lives, já conhecia muita gente do esporte, pelo fato de acompanhar desde de pequeno. E o nosso amigo Bruno Balacó, que vocês conhecem, né, me incentivou numa live a fazer o curso de radialista. E nisso eu fui já para o rádio esportivo. Comecei comentando e de repente, depois que eu fiz o curso, tive oportunidades de fazer também entrevistas. Quando eu saí da publicidade, resolvi colocar meu podcast, Só na Resenha, né? Um projeto ainda embrionário, né? Tem pouco mais de 6 meses, mas a gente faz com muito afinco, com muita responsabilidade e também levo vários convidados. E eu acho que agora eu me encontrei na comunicação, né? Principalmente no que concerne ao futebol. Então eu converso com ex-atletas, dirigentes, converso com o pessoal da imprensa esportiva, mas essa verve do esporte sempre esteve comigo. Agora eu tenho a oportunidade de fazer disso a minha vida e construir uma história na comunicação. O futebol surgiu quando que você percebeu no futebol e a tua veia começou a pulsar mais rápido? Rapaz, Serginho, eu sempre tive essa vontade, tá? Sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de pessoas, sempre gosto de me relacionar com as pessoas, gosto de fazer boas amizades. Agora, no futebol, quando eu empunhei pela primeira vez o microfone, eu digo, é isso aqui que eu quero. Mas eu não havia ainda conquistado uma oportunidade. Aí tem aquela história, quando a oportunidade não vem, você cria uma, né? Por isso que veio o Só na Resenha. Você se inspirou em alguém? Rapaz... Seus ídolos do microfone. Meus ídolos do microfone, olha aí. Um cara que você conhece muito bem, que eu sou fã incondicional, o Wilton Bezerra. Sou muito fã do Wilton. Agora, em termos de entrevistadores, cara, é difícil. É difícil, porque assim, eu tenho a minha forma de conversar. Então, dizer que eu me inspirei em um ou outro é mais complicado. Porque eu sempre tive esse jeito. A minha mãe dizia para mim o seguinte, você não precisa nem de lustramóveis, né? Nem de óleo de peroba. Já está invernizado. Já está invernizado. Nunca tive vergonha de conversar, sempre gostei. Então, assim, o futebol, ele apenas foi uma válvula para que eu me descobrisse como um cara da comunicação. Acho que foi isso. Nada melhor que o futebol para se comunicar, né? Cara, é a linguagem universal, né? Ah. Futebol é a linguagem universal.
Tu sabe fazer pezinho? Rapaz, já fiz muito. Hoje em dia, só pé de mesa. E aí, como é que tu acha que o quanto influenciou essa tua facilidade de comunicar com as pessoas, influenciou na criação do canal? Como é que você chega para as pessoas, apresenta seu projeto e faz acontecer, né? É o seguinte, eu tinha um projeto com o meu irmão, que ele é pesquisador, o David Barbosa, inclusive ele é autor do Almanaque do Fortaleza, e nós tínhamos um projeto chamado Mano a Mano, na Web Rádio Active. Então, por questões profissionais, eu acabei não conciliando o projeto e a gente teve que encerrar. Mas ficou aquela coisa. Inclusive o Serginho, foste, né, Serginho, pro Mano a Mano? Fui no Mano a Mano e acho o nome um achado. Pois né? é, No cara. Mano a Mano, você e o David. Esse povo aí sabe a escalação do primeiro jogo do time do Fortaleza e do primeiro time do Ceará. Eles sabem tudo de futebol. Nossa, o David sabe mais. Eu ainda perco alguma coisa, viu? O David é sensacional. Então, nesse projeto, quando eu tive de sair, porque o trabalho me consumia demais, eu fiquei com aquela sensação de que está faltando uma coisa na minha vida. E não é isso aqui, não é a publicidade que eu quero. Né? Quando coincidiu de eu sair da empresa, eu disse, agora eu vou colocar o meu projeto para frente. Aí, como o David não tinha mais como voltar ao Mano a Mano, e agora, o que é que eu faço? Aí fiquei pensando em nome, só na resenha. E aí surgiu esse projeto que realmente eu me identifico. Cada semana para mim, cada entrevista, para mim é um achado. E você me perguntou como eu faço acontecer. Aí é onde entra o óleo de peroba, né? Porque eu tenho contato de muita gente e eu faço o primeiro contato, me identifico, me apresento e faço o convite, né? E me coloco à disposição do convidado mediante também a disponibilidade dele de horário, né? Eu não digo assim, eu queria que você estivesse num lugar tal dia, tal hora, ao vivo, porque nem sempre todo mundo pode. Então, eu tenho feito também, gravado o programa e está dando super certo. Vamos ver até onde vai. Eu quero que só na resenha viva aí por muito e muito tempo. Gustavo, ele me deu um presente. Quando ele foi me entrevistar e tudo, ele me deu um presente, e esse presente de um fato que aconteceu há 52 anos atrás. Eu estou podendo falar isso porque eu estou perto, já beirando aí, já estou na zona do precipício, entendeu? Então posso contar. Não, mas vou cair, vou ficar vivo, não tem esse negócio não. E aí, o Carlos Alberto Torres, capitão da seleção de 70, em 1973 eu estava jogando o campeonato nacional pelo Ceará e estava indo muito bem no campeonato nacional. E aí, o Carlos Alberto Torres deu uma entrevista e citou 3 jogadores que ele achava que iam muito bem e que podia ir em frente, tudo. Tanto que o Santos, na época, me fez até uma proposta e eu estava com passe no Ceará, estava vinculado ao Ceará, não pude sair, entendeu? E que foi, assim, um presente fascinante. E ele me deu. Então, diga lá, você é um jogador cheio de sonhos, quer chegar a um lugar, o capitão da seleção brasileira faz um elogio a você, aí a pessoa que vai te entrevistar 52 anos depois, que ele me entrevistou ano passado, não foi isso? Foi. 2024, 52 anos, aí ele me mostra essa matéria, né? Que é de uma delicadeza e de um trato e na compreensão da relação, e isso aí foi uma coisa que nos aproximou muito, embora a entrevista tivesse sido muito agradável, que acredito como está sendo aqui, mas é um presente, até hoje eu me lembro disso com muito carinho. A gente vê que essa parte da pesquisa é o que faz o diferencial, né? Diferencial. E aí você falou que pretende que o Só na Resenha dure muitos, muitos anos, tem essa expectativa grande, e eu queria saber quais são
as suas reais expectativas para o futuro no Só Resenha? Vai continuar nesse formato de entrevistas? Vai ir para as coletivas de imprensa? Como é que vai ser? Eu tenho ainda essa pretensão de fazer resenhas semanais, análises de jogos, né? Pretendo, sim, coletivas. Inclusive, eu faço parte da equipe esportiva da Rádio Clube, né? Que é capitaneada pelo Armando Lima Júnior, e lá eu faço a cobertura do Ferroviário. Né? Porque quando eu entrei, a equipe já formada, tinha um setorista de Ceará, de Fortaleza, e eu fiquei com a parte do Ferroviário. Então, todo dia eu produzo essa matéria para a rádio. Às vezes, sim, vou ao clube. Né? Nos últimos tempos, devido a algumas questões pessoais, eu não estou indo muito aos clubes, mas tenho acesso, tanto no Ceará como no Fortaleza. Vou ao Ferroviário, sou muito bem recebido, graças a Deus. Mas eu tenho, sim, essa pretensão de ampliar, principalmente em análise de jogos, né? Não só ficar nas entrevistas. Mas aí vou ter que me projetar, porque ainda o projeto Só na Resenha é apenas o Daniel, né? Então, é questão também do tempo hábil para se fazer. Mas eu pretendo, sim. E aí você comentou que tinha um projeto do Mano a Mano com seu irmão e ressaltou o conhecimento dele sobre o futebol, né? Que ele é um grande pesquisador da história do futebol. E aí eu queria saber de ti, pegando esse contexto atual, de que muitas vezes as pessoas chegam até a distratar como era o futebol antigamente. Qual a importância desse papel para manter a história viva no futebol? Olha, eu sou plenamente saudosista. Eu já vi muita gente boa jogando, né? Eu vi Zico, vi Sócrates, né? Já vi Romário, Bebeto, Ronaldo. A gente vê o futebol hoje muito modificado, futebol muito mecânico, de muito contato, de muito físico. E a gente sente saudade dos gols de falta, a gente sente saudade daquele meio-campo criativo, o centroavante raiz, aquele camisa 9 que hoje não existe mais. Então, assim, e outra, a gente percebe, muita gente não conhece a história do clube que torce. E eu acho que as pessoas hoje, elas têm que se ligar nessa história. Porque um clube hoje como Fortaleza, Ceará, clubes centenários, né? Personagens, por exemplo, como o nosso Serginho, deixaram lá a sua marca. O que os clubes são hoje tem tudo a ver com esses caras que fizeram história. Vem dessa construção, vem desse alicerce. Então eu acho muito importante fazer exatamente esse resgate, porque muitos, principalmente o torcedor mais jovem, ele não conhece. A gente fala de Serginho, a gente fala do Edmar, a gente fala de Celso Gavião, a gente fala de Eliezer, né? Tem gente que não conhece. Eu digo, meu Deus, os caras que foram ídolos, que fizeram tanta história nos clubes e hoje não são valorizados. Às vezes, quando a gente chama um personagem desses, cara, eu agradeço a oportunidade de entrevistar um personagem, né, dessa categoria, e de repente o cara chega para mim e diz, eu que agradeço você lembrar de mim. Uma figura tão importante, né? Uma figura tão importante. Pois é, eu já ouvi casos, ídolos que são barrados no clube. Porque o porteiro não reconhece. O cara é barrado no clube. Edmar, a gente fez um podcast com ele e ele contou essa história que ele foi barrado no Ceará e ele levou o neto dele para treinar no Ceará e não conseguiu que o neto treinasse. E como é que você vê essa relação dos clubes, né, que seriam responsáveis por manter a memória, manter essa chama viva? Qual vocês acham que eles não lidam com isso de uma maneira como deve? Qual o problema que você acha que tem que faz com que a memória fique sufocada? Serginho,
Eu acho que cada clube devia ter esse departamento de história, departamento de pesquisa. O Fortaleza eu sei que tem, o Ceará tem, mas eu acho que as ações deveriam vir com mais intensidade, né? Um núcleo de pesquisa que realmente fizesse, pronto, o que a gente está fazendo aqui, levar os ídolos. Tem a TV Leão, tem a TV Vozão, acho que o Fábio Marques faz esse trabalho muito legal, ele sempre leva os ídolos do Fortaleza. Agora eu sinto falta no Ceará, no Ferroviário, eu não vejo muito. No Fortaleza, sim, tem mais um pouco. Agora falta também uma campanha, um movimento em meio, principalmente à torcida mais jovem, para que lembre e respeite e que conheça os grandes ídolos que fizeram a história e levaram o clube a ser o que é hoje. Porque muita gente acha que o Fortaleza é como se a história começasse em 2018. E não é. O Fortaleza é um clube centenário. O Ceará é um clube centenário. E a gente vê os jovens que... esse cara aqui jogou no Ceará, eu nunca ouvi falar. Puxa vida, cara. Às vezes parte o coração, sabe? Porque a gente não valorizar a história, a gente não está valorizando o próprio presente. Se você não valorizar a história do teu clube, como é que você vai amar por inteiro? Como é que você vai ser inteiro? Como é que vai ser plena a tua relação com o clube que você torce? Se você não conhece o mínimo da história. Não é verdade? Quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado, né? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Sim, Gustavo, tu ia Aí falar. pegando um pouco do presente, aproveitando esse gancho, eu queria saber qual é a sua visão dos clubes cearenses hoje, principalmente com essa grande evolução do Ceará e Fortaleza no cenário nacional, né? Olha, são trabalhos que vêm sendo muito bem construídos, tá? Fortaleza, Ceará. Eu sou de uma época em que eu ficava feliz porque o meu time perdia para o Grêmio por um gol de diferença e tinha direito a viajar para Porto Alegre para disputar o segundo jogo da Copa do Brasil, né? A briga aqui antes era... Fortaleza perdeu de 1-0 para o Flamengo. Ceará perdeu de 2 para o Vasco. Ambos perderam. Mas meu time perdeu de 1-0. Teu perdeu de 2. Então hoje não é assim. Hoje, a evolução do futebol cearense... Agora, claro, grande trabalho de gestão. Tudo começou aqui, eu lembro muito bem, Evandro Leitão. Isso. Quando foi gestor lá no Ceará, ele trouxe uma nova forma de gestão. E o Ceará caminhou muito, evoluiu muito estruturalmente, né? E administrativamente. Alguns anos depois, com a chegada do Eduardo Girão ao Fortaleza, foi adotada também essa forma inovadora de gestão. Só que o que foi que ele fez? Inspirou-se na gestão do Evandro e ampliou a forma de gerir. E hoje o Fortaleza está aí, essa potência. O Ceará também teve essa queda para a Série B, mas faz parte, não deixa de ser um grande clube. Hoje o nosso futebol é respeitado no cenário nacional e é isso que a gente espera ver por muito tempo. Porque eu já fui a jogos, o que eu não nego a ninguém, que eu sou de arquibancada, eu sou torcedor do Fortaleza. Cheguei a ver o Fortaleza rebaixado 2 vezes para a Série C. Os anos 90, terríveis, a gente chegava no estádio de futebol com 140 pessoas na arquibancada. Então, uma época muito dura, muito difícil, onde era muita gozação. Até a própria torcida abandonou o clube. Por aí você tira. Então, hoje a gente vê Ceará e Fortaleza, com as estruturas que tem, Ferroviário agora virando SAF. Então, o que a gente espera é sempre o melhor para o nosso futebol, porque é bom não só para o torcedor, é bom para o clube. E nós,
da imprensa, o futebol forte, a imprensa também é forte. Pois é, e é até engraçado a gente comentar sobre esse cenário atual de Ceará e Fortaleza, porque você comentou que existia um momento aí que os clubes brigavam para ver quem perdia por menos, né? É. E aí agora a gente vê um cenário completamente diferente, onde o Fortaleza já acabou pela segunda vez em quarto colocado do Campeonato Brasileiro, e o Ceará foi rebaixado em 2022 e já subiu em 2025. Passou só 2 anos na Série B. E é um fato que times como o Cruzeiro não conseguiu. O Cruzeiro passou mais tempo na Série B. E o Cruzeiro é um grande nome do futebol nacional. Então você vê que esses clubes cearenses estão começando a ganhar um pouco mais de representatividade, não só no cenário regional, que se a gente pegar o histórico aí de vitórias na Copa do Nordeste, a gente também pega agora o cenário nacional e internacional, né? O Fortaleza está disputando pela terceira vez uma Libertadores. Então a gente vê que a importância... Vice-campeão de Sul-Americana. Vice-campeão, não pode se esquecer disso, né? O Ceará já disputou Sul-Americana. Começou muito bem com o Dorival Júnior. Tinha uma pergunta para fazer. Dentro do campo, eu estava até conversando com o Gustavo sobre isso, você estava conversando, não perguntar o que o Silvio está, não sei o quê, mas ele também gosta de dentro do campo. Sua seleção cearense, de jogadores cearenses, desde o tempo que você vê futebol. Nossa Senhora! Bota Serginho, a cabeça para pensar. Meu amigo, mas agora você me pegou, viu? Mas vamos lá. Cara, deixa eu ver aqui. Goleiro, eu vou puxar pro João Ricardo. Gosto muito do João Ricardo. Lateral, Caetano. Pedro Basílio. Celso Gavião. Lateral esquerdo, cara. Meu Deus do céu. Lateral esquerdo. Eu vou do Reginaldo. Lembra o Reginaldo, cabecinha de Babaçu? Lembro. Gosto muito do Foi Reginaldo. pro Botafogo depois. Então, vamos lá. Meia. Deixa eu ver aqui. Serginho gosta de colocar... Mas o Serginho agora me botou... Mas é bom porque... Não, e ele só botou o jogador do Fortaleza. Não, você tá vendo aqui. Vamos ver agora. Calma, estou chegando lá. Marquinhos Capivara. Pai de quem eu vi jogar pronto. Acácio. Marquinhos Capivara, Acácio. Estão faltando quantos? 3, né? Não, 5 atrás, 2, 7. Faltando os 4 da frente. 4-2-4. Vamos para um 4-2-4. Então eu vou 4 atacantes aqui. Sérgio Alves, Clodoaldo, Eliezer. Rapaz, faltando Eliezer. Sérgio Alves, Clodoaldo, Jardel. Técnico, Moésio Gomes. É Leão, aí é Leão. É sério. Mas, assim, o que veio agora é a cabeça. Não, é uma excelente seleção. Todo mundo aí. O Louro também era do Fortaleza a vida toda, né? Mas se a gente começar a falar isso, não vai acabar hoje a história. Porque sempre cara, porque é muita gente boa. É muita gente boa. E assim, quando você falou assim, desde que você viu jogar. Mas aí vem, ó, a gente fala que teve Mastrilo, Marcelo Veiga, Luizinho das Arábias, Frank. Cara, muita gente boa. Então, pra gente falar assim, na lata, você tem que ir puxando. Isso, Tem que ir puxando. O Serginho agora... Serginho, às vezes a gente faz o programa, aí ele reclama que eu peço palpite dele. Ele me pede palpite, eu fico doido. Como é que eu vou dar? Aí, mas cara, ele acerta. Seleção, olha aí. O Gustavo tem um lance, parece que ele tem uma vara de condão, que aí ele apostou, ele foi o cara sozinho aqui que apostou no Pedro Raul, não foi? Que é até uma coisa que o Silvio comentou, que hoje em dia não existe mais o Camisa 9, né? A gente fez até um programa voltado a isso,
de falar um pouco sobre a possível volta de camisas novas. A gente vê bons centroavantes hoje, como o Lucero, como o próprio Pedro Raul, que está chegando agora. Tá o Lucero ganhando... que é um 9 raiz, né? Então a gente vê um pouco dessa recuperação do futebol mais tradicional, né? Mas para um bom camisa 9, tem que existir um grande camisa 10. Né? Porque o 9 tradicional, se ele não for municiado, não adianta. E não por resolve. dentro, não tem que ser do cruzamento, não, tem que ser por dentro ali, dentro daquela bolinha apertada. É verdade. Como é que você vê hoje o time do Fortaleza, essa crise que o Fortaleza passa momentânea, né? Como é que você está vendo isso? Sérgio, eu vejo muito assim, como você mesmo falou agora, é momentâneo, tá? Porque todo clube de futebol tem isso. Você vê que o Abel Ferreira estava lá sendo muito contestado, o elenco do Palmeiras, a torcida protestando. Você vê o Corinthians, um elenco desse milionário, e a torcida fazendo protesto e querendo tirar treinador. Enfim, eu acredito muito naquela filosofia. Quem sabe jogar não desaprende. Eu acho que crise técnica tem. Agora, eu acho que além da crise técnica, né, quando eu falo técnica, é falando também do próprio Vojvoda, que não está conseguindo tirar dos atletas o melhor. Não está conseguindo. Agora, a gente vê que tem algo também institucional. Tem uma crise ali na cúpula do Fortaleza. E isso está chegando, sim. Não, o elenco não está sendo blindado. Eu acho que essa intranquilidade também chegou ao elenco. Isso tudo transborda e reflete em campo. Mas eu acho que, Serginho, como você disse, é momentâneo, é temporário. Acho que com o Fortaleza, com mais alguns reforços, tem que ser feito também um trabalho psicológico. Tem que haver um trabalho mental para os jogadores voltarem a focar no bom futebol e trazer resultados. Eu acho que já está havendo alguma evolução, né? Contra o Palmeiras, eu acho que poderia ter sido aí o start, exatamente o empate. Infelizmente o Lucero perdeu aquele pênalti, mas o empate poderia ter sido ali o pontapé inicial de uma retomada. Quem sabe, esse próximo jogo contra o Bucaramanga, um jogo muito difícil, Fortaleza de repente tome aquele espírito do segundo tempo contra o Palmeiras e transcreva tudo isso em campo, que seja refletido em campo esse bom segundo tempo que foi contra o Palmeiras. Mas eu acho que quem sabe jogar, sabe, não desaprende, é só questão de tempo. É até interessante você comentar isso, porque é algo que a gente comenta bastante, que parece uma falta de confiança até dos jogadores do Fortaleza, hoje em dia. E ressaltando muito essa parte do trabalho psicológico, foi em 2021 ou foi em 2022 que o Fortaleza terminou em quarto colocado? Foi 2021, 22. 22, né? 22. Pronto. Em 2022, o Marcelo Paes reforçou a importância dos psicólogos do clube nessa retomada. Porque para quem não lembra, o Fortaleza terminou o primeiro turno praticamente na lanterna do campeonato. O turno inteiro na zona de rebaixamento. Praticamente o turno inteiro. Então a gente vê uma recuperação que quebrou estatística quebrou tabu, porque normalmente quando você chega ali na metade do campeonato, normalmente aparece, o clube já tem 90 e tantos % de ser rebaixado. Na história, apenas um clube conseguiu sair. Então você já vai pegando esse retrospecto negativo e o Fortaleza quebrou tudo. Pronto, exatamente. E jogando bem. Ele perdia e jogava bem. Vocês lembram disso? Fortaleza não ganhava o jogo, mas jogava bem. A bola que resolvia não entrar, não ajudava. Mas esse ano, o time também não está ajudando. Fortaleza não está jogando bem. Aí é onde entra o psicológico. Eu pensei que o Fortaleza, no momento que ele consegue tirar 2 vezes o 4º lugar e entrar e passar da fase de grupo da Libertadores, ele criou assim uma expectativa internacional, sabe, que se traduziu na temporada passada em Miami, né? Essa coisa, e contratar um jogador com o perfil do Davi Luiz, mesmo com 37 anos,
e um jogador que se sabia que ia ter dificuldade de jogar todas as partidas, mas um jogador que virou manchete mundial, a chegada dele no Fortaleza. Então, veja bem, o Fortaleza, aí ele deu um salto, né? Mas eu acho que todos nós somos um pouco caipiras e não devemos perder esse lado caipira, sabe? Porque esse lado faz bem também, né? Então, eu acho que o Fortaleza cresceu também um pouco os olhos, contrata isso, tudo, e perdeu o Hércules, que na minha leitura era um equilíbrio muito grande de força, velocidade, vitalidade do meio-campo do Fortaleza para o ataque. E não chegou à altura do Hércules. Não chegou. Para fazer aquela função, não. O Pochettino caindo de produção, mas o Pochettino era mais de cruzamento. Hércules entrava pelo meio, por dentro, e fazia gol. Quebrador de linha, né? Quebrador de linha. Então, às vezes você tira um jogador com a vitalidade que ele tinha. E ele, se lembra quando o Vojvoda substituiu o Hércules, que ele saía irritado? Não gostava de sair, não. Queria jogar até o fim. Tinha gás, né? Muito gás. Mas o Vojvoda a gente sabe como é, né? Vai ler a cabeça, vai ler a mente do Vojvoda. Consegue, Gustavo? E aí a gente vê que o Fortaleza ele sofre muito, principalmente nessa área do meio de campo, né? Nessa temporada. Então a gente vê que é confuso algumas coisas que estão acontecendo. Mas o Vojvoda, ele sempre mexeu muito no time. Ele sempre mexeu muito. Ele sempre fez os jogadores rodarem, 20 jogadores, bota um, bota outro, não sei o quê. Eu acho que também houve um certo envelhecimento, não no sentido de que estão velhos, não, eles podem até jogar. Mas, por exemplo, o Tinga não suporta mais 4, 5 partidas puxadas seguidas. E, para mim, na minha leitura, era o grande jogador do Fortaleza e o grande capitão. Silva, eu vi umas coisas assim, por exemplo, o Fortaleza contra-atacando e o Tinga saía feito uma flecha em direção ao gol adversário e ia fazer um gol lá do lado esquerdo. Ele era lateral direito, ele saía correndo, acreditando numa bola que poderia passar ali. Ficava encantado com isso. Né? O Tinga é um jogador, e sempre foi muito decisivo, né? O Tinga participou de gols assim, muito decisivos e importantes para o Fortaleza. A gente lembra muito daquele gol do Cassiano em 2015, né? Aquela cabeçada do Tinga, incrível ali. Quer dizer, um título já perdido e houve aquela jogada, o Tinga muito inteligente, tocou ali para o meio da área, para a pequena área, Cassiano chegou, completou, deu título ao Fortaleza. E outros jogos onde ele foi bastante decisivo. E o Tinga tem essa identificação, né, com o Fortaleza, mas como você disse, chega um momento, hoje ele não aguenta mais uma sequência de 4, 5 jogos. E mesmo que aguentasse, eu acredito que o Vojvoda não deixaria. Agora a gente vê, antigamente, a gente sabia a onzena de cada time. Hoje em dia, não. Você recitava como se fosse uma poesia, né? Tarará, 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 tarará e tarará. Você recitava assim, era verdade. Só faltava a rima, né? Só faltava a rima, mas a gente sabia a escalação dos times. Hoje em dia, não. Esse rodízio, aí é onde entra a fisiologia, o CK. Tem gente que diz assim, cara, eu acho que a fisiologia acabou o futebol. Mas não é bem isso. Porque Zico foi o Zico exatamente pela repetição. O Zico terminava um treino ali do Flamengo, ele colocava a camisa na trave, né? Deixava bem no ângulo, colocava ali a barreira e batia 50, 100 faltas depois do treino. Tinha tempo para treinar. Hoje é muito jogo. Você estava falando dos 11 que a gente sabia de cor e salteado, né? Eu estava me lembrando de uma música da Seleção Nacional de 58, que era assim, Gilmar, Bessó de Bellini, Zito Orlando e Newton Santos, Garrincha, Didi Vavá, Pera Zagallo é o escrete nacional, que vencendo a Suécia com bravura e decisão, pôde dar ao meu país o título cobiçado de campeão. Quer dizer, tinha música que definiu os 11 jogadores, agora não dá mais. Naquele tempo, você lembra? O jeito jogava uma vez por semana e tudo. Futebol virou um negócio.
virou um negócio, é dinheiro para tudo quanto é lado. Como é que tu vê isso, Daniel? Essa transformação que saiu dessa fase romântica e tudo e virou dinheiro, virou negócio. Cara, eu vejo assim, Serginho, eu vejo que hoje o atleta de futebol, ele está perdendo a identificação com o próprio clube, às vezes com o próprio país. A gente vê essa ação dos empresários nos clubes, o jovem cada vez mais cedo sai do Brasil, né? Isso reflete também na seleção. Mas em se tratando já aqui do nosso futebol, a gente vê atletas com menos técnica, né? Você falou do futebol romântico, pô, imagina um Zico, a gente falou aqui do Zico, jogando hoje. Não, mas o Zico hoje não jogava. Jogava sim. E ganhando 10, 15 vezes mais do que ele ganhava naquela época. A gente vê hoje menos qualidade técnica e o futebol bastante inflacionado. Atletas que jogam um ano já são milionários, cara. A gente vê um jovem de 16 anos, um contrato com um clube já de 50, 60 mil reais por mês. Quer dizer, ganha salário de político. Então, assim, é muito dinheiro, muita mídia. Aí, fazer igual, vou parafrasear o Chico Anísio, né? E o futebol, ó. Imagina o que esse homem jogava nos dias de hoje, cara. Tava milionário. O Serginho jogando 2, 3 anos já estava milionário. E a gente vê o Celso Gavião, o próprio Edmar, a gente vê muitos ex-atletas hoje passando, inclusive, crises, né, problemas financeiros. Porque naquela época, o futebol, como a gente está falando aqui, era mais romântico. Eu estava conversando com o Alberto, jogou no Fortaleza. Tá aí, outro nome que eu deixei de citar, né? O grande Alberto, o Alves, Josué, poxa vida, você tá vendo? A gente vai lembrando aqui. Mas, cara, o Alberto me disse que porque antigamente, não é do tempo do Gustavo, né? Os jogadores recebiam o bicho. Né? Exatamente ali aquela premiação, pô, ganha esse jogo hoje, vamos ser campeão, vamos. Depois do jogo tá aqui. O dinheiro já estava lá no vestiário, né? Já nos armários dos jogadores, enfim. Mas, cara, o bicho era mais do que o próprio salário do jogador. Né? E quando o clube não pagava o bicho, tinha a cultura, Gustavo. O Serginho tá aí para confirmar. O Serginho já deve ter recebido muito bicho. Né? O cara chegava e dizia assim, chegava no vestiário, dizia, pode fazer as compras aí para a semana, viu? Que o bicho tá garantido. Era assim, era desse jeitinho. E quando o clube não pagava, eu até brinquei com o Alberto, ele disse, cara, e às vezes quando o clube não pagava nem o bicho, eu digo, eita, como dizia meu avô, o bicho pendurava no rabo do jumento e ia embora. Ia embora, Esse era e alguns clubes o bicho ainda era esse. Mas eu vejo hoje exatamente isso. Falta, muito dinheiro, muita mídia, muito marketing, muita estrutura para um futebol que não encanta. Isso também se reflete na própria seleção brasileira. Né? A gente vê qual o vínculo hoje. O torcedor brasileiro, que é tão apaixonado, está perdendo esse vínculo com a seleção. Né? Porque eu vejo o seguinte, aí depois eu quero ouvir você, olha aí, entrevistado querendo ouvir você, eu quero ouvir vocês. É o seguinte, eu vejo muito, Gustavo, Serginho, assim, falando aqui de seleção brasileira, né? A perda desse vínculo. E outra, é onde os empresários também fazem a festa dentro da CBF. Porque um atleta que é destaque, por exemplo, num Southampton, lá da Inglaterra, cara, o atleta ele tem que ser artilheiro,
lá do Manchester, do City, do United, de um time, né, do Chelsea. Então, o cara que é artilheiro de um time mediano na Inglaterra, para servir a seleção, o nome já diz, seleção, os melhores, os mais capacitados. Porque às vezes o cara se destaca lá num clube mediano e não vai render na seleção. É diferente dos craques que tinham antigamente. Então tá tudo muito errado. A estrutura é muita estrutura para pouco futebol, muito empresário atuando, muita marca. E o futebol, como disse o Serginho, se tornou um negócio. E quando a gente... E o dinheiro, ele atropela o romantismo, ele atropela a beleza do futebol. E é isso que a gente está vendo hoje. Aí, Daniel, antes de a gente finalizar esse nosso bate-papo, eu queria que você mandasse alguma mensagem para os telespectadores e ainda mais convidando a eles assistirem o Só na Resenha e conhecer mais o seu canal. Ah, tá certo. Então, olha, pessoal, seguinte, convido a todos, vão lá no YouTube, canal Só na Resenha, tem muita gente boa, tá? Muita entrevista boa. Eu tava vendo Só na Resenha, rapaz, já fiz 40, já são 40 edições. Eu digo, nossa, já, cara? Logo, logo 50, logo, logo 100. Como eu disse, né? Espero muito mais. Agora, deixo convite, né? Todo mundo, chega lá no YouTube, Só na Resenha. Quem quiser compartilhar, se inscreve no canal, deixa lá comentário, joinha. Pode dar até o dislike, pode compartilhar, nem que seja, ó, aquele, compartilha aí com o papai, com mamãe, vovô, vovó, sobrinho, sobrinha, gato, cachorro, papagaio. Até aquele vizinho chato para fazer raiva, manda lá o link para ele também, viu? Quero todo mundo do Só na Resenha. É bom quando a gente fala alguma coisa que a gente joga, que a gente não vê nem o tempo passar. Rapaz... 40 programas já em pouco mais de 6 meses. 40 programas, cara. É que nem nossa conversa aqui, a gente conversa, quando a gente vê já... Não quer parar. Rapaz, já tá acabando aqui, não acredito não. Mas já? Aquela história, né? O que é bom dura pouco. Eu digo muito, quando eu vou encerrar o Só na Resenha, eu digo o seguinte: o tempo passa, o tempo voa e nem a poupança Bamerindos existe mais, né? Tinha poupança Bamerindos. Você vê como o tempo é rápido. E quando a gente faz o que gosta, aí é que é rápido mesmo, né? Daniel, mais uma vez, queria agradecer a sua participação aqui no Opinião e estender o convite para uma próxima oportunidade, né? Ah, cara, estou sempre à disposição. A honra foi toda minha. O Serginho é um amigo. Gustavo, tendo a honra de conhecê-lo hoje aqui, tá? E fico muito grato pelo convite, pela receptividade de vocês e estou sempre à disposição. Serginho, mais uma vez, muito obrigado também e pode dar suas considerações finais. Maravilha. O Daniel, ou o Silvio, eu chamo ele às vezes de Daniel, às vezes de Silvio. O Hilton Bezerra chama Daniel Silva. Você pode me chamar até de Neymar, não tem problema nenhum. Então, grato pela presença, né? O programa eu particularmente adorei, ótimo. Estamos aí, vamos em frente. Vamos. E eu também queria agradecer a você que assistiu até aqui mais um Diálogos. Se você gostou, deixe seu gostei, acompanhe a Opinião CE em todas as redes sociais e eu espero você. Até a próxima.